Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, enviado do Pai, ungido do Espírito Santo, que fazeis os corações arderem, os pés se colocarem a caminho, ajudai-nos a discernir a graça do vosso chamado e a urgência da missão. Continuai a encantar famílias, crianças, adolescentes, jovens e adultos, para que sejam capazes de sonhar e se entregar com generosidade e vigor a serviço do Reino, em vossa Igreja e no mundo. Despertai as novas gerações para a vocação aos ministérios leigos, ao matrimônio, à vida consagrada, aos ministérios ordenados. Maria, mãe, mestra e discípula missionária, ensinai-nos a ouvir o Evangelho da vocação e a responder com alegria. Amém. Bom, com esses vídeos, nós vamos iniciar agora um estudo sobre o texto base do terceiro ano vocacional da Igreja no Brasil, que começou o ano passado com a festa de Cristo Rei, em 20 de novembro, e vai terminar esse ano também com a festa de Cristo Rei, no dia 26 de novembro. Para esse ano, a Igreja trouxe o tema Vocação, Graça e Missão, Corações Ardentes, Pés a Caminho, que faz menção a Jesus que se coloca no caminho dos discípulos de Emaús, né? Enquanto Jesus explica as Escrituras para eles, os seus corações ardem. E quando Jesus reparte o pão com eles em sua casa, eles percebem que haviam feito então a experiência do Senhor ressuscitado, seus olhos se abrem e eles colocam os seus pés a caminho, quer dizer, a caminho do anúncio do Cristo ressuscitado, regressando para Jerusalém. Mas essa não é a primeira vez que a Igreja Católica no Brasil proclama um ano vocacional. É a terceira vez, na verdade. O primeiro ano vocacional, segundo o que diz a apresentação do documento, ocorreu em 1983 e trouxe o tema Vem e Segue-me. Qual foi o objetivo desse ano vocacional de 83? Foi fazer a Igreja perceber, nós membros da Igreja, que a vocação ele é um convite personalizado. Deus chama cada um para poder segui-lo. Diria a Sagrada Escritura, chama pelo nome. Ele nos conhece pelo nosso nome. Conhecer pelo nome significa conhecer a identidade. Então o chamado é algo muito pessoal. A cada um Deus faz um chamado em particular, claro, e de um jeito também particular. Quase 20 anos depois do primeiro ano vocacional, que ocorreu em 83, então nós estamos em 2003, aconteceu um segundo ano vocacional, cujo o tema foi batismo, fonte de todas as vocações. Qual foi o objetivo dessa vez? Fazer os cristãos avançarem na compreensão de que a vocação, na verdade, ela é compreendida como uma assembleia de vocacionados e vocacionadas. Temos aqui não mais um aspecto pessoal da vocação, mas agora um aspecto comunitário da vocação. Todos são chamados a seguirem a Deus e a descobrirem qual é a sua vocação. E finalmente, mais 20 anos depois, nós temos a terceira edição do ano vocacional. O que traz esse ano então vocacional para nós? Traz o tema, como eu disse logo no início dessa fala, vocação, graça e missão, e o lema, corações ardentes, pés a caminho. A graça, diz a introdução do documento, faz o coração arder. Os pés a caminho simbolizam a missão daquele que se encontra verdadeiramente com Jesus, cujo coração está ardendo de amor e não pode fazer outra coisa senão querer anunciar esse Cristo aos irmãos. É o cristão que se coloca sempre em movimento. Coração e pés, iluminados pela palavra do ressuscitado, que nos fará abrir os nossos olhos ao sentar-se à mesa conosco, com o pão repartido, a partilha e a comunhão. Ao ver espiritualmente esses gestos do Mestre, os nossos olhos do Espírito se abrem e nós começamos a enxergar o mundo com uma nova perspectiva. Estamos aqui no número 1 da introdução do documento, como nós já sabemos,
Geralmente os documentos da igreja, cada parágrafo é um número e é assim que a gente cita o documento. Agora a gente vai pular os números, porque na introdução agora o que mais interessa para a gente, porque traz alguns outros dados históricos que para o objetivo dessa fala não são necessários. É compreender quais são os objetivos desse ano vocacional. Então, no número 9 do documento diz assim: o primeiro objetivo é promover a cultura vocacional nas comunidades eclesiais, nas famílias e na sociedade. Quer dizer, ajudar, através da reflexão, da oração, a criar um clima vocacional, a criar uma cultura vocacional, a fazer-nos entender que todos nós somos agentes vocacionais, também através da nossa oração e do testemunho de vida. O número 10 diz: cultivar uma sensibilidade vocacional que favoreça a compreensão de que pastoral, formação, espiritualidade, tudo isso tem um viés vocacional. Então nós temos que ter essa sensibilidade que tudo que fazemos tem sempre esse apelo do chamado, ao que Deus me chama, afinal de contas. Mesmo aqueles que já têm a sua vocação definida, Deus está sempre chamando dentro da própria vocação. Existem pequenos chamados para poder aprofundar esse grande chamado. Número 11. O objetivo é aprofundar a teologia da graça e da missão dentro da pedagogia vocacional, quer dizer, entender o que é a graça de Deus na perspectiva vocacional, essa missão, porque todo vocacionado é chamado à missão, dessa pedagogia divina da vocação, em que ele vai chamando cada um do seu jeito e no seu próprio tempo, de modo que seja possível discernir e também responder a esse chamado divino, mas uma resposta que seja dada com liberdade, mas ao mesmo tempo com responsabilidade, diria eu também com compromisso. Número 12. O objetivo também de fortalecer a consciência do discipulado missionário de todos os batizados e batizadas. Quer dizer, vocação não é coisa só de padre e freira. Vocação é coisa de toda a igreja. Temos a vocação matrimonial, além da sacerdotal e religiosa. Temos a vocação laical dos leigos e leigas consagrados, as pastorais na igreja, os ministérios, tudo isso são chamados de Deus. Então, todo batizado tem que descobrir qual é a sua vocação, porque é viver, na vocação laical, viver a santidade batismal a serviço do reino de Deus. Depois, o documento propõe como objetivo no número 13 acompanhar cada jovem, um acompanhamento personalizado, porque os jovens estão começando a sua vida, formando a sua identidade, se compreendendo. Então é preciso tentar algumas estruturas que ajudem a acompanhar pedagogicamente cada jovem no descobrimento da sua vocação, ao que ele está sendo chamado, e impulsioná-lo ao serviço generoso à missão, seja ela em qual vocação for. Número 14. Trabalhar muito para despertar as vocações à vida consagrada, masculina e feminina, e ao ministério ordenado. Acompanhar esse processo de formação integral, que sejam sempre fiéis ao seguimento de Jesus, à missão de servir com alegria, em comunhão, tornando visível o reino de Deus de vida plena para todos. Então, trabalhar pelas vocações sacerdotais e religiosas. Número 15. Intensificar a prática da oração pelas vocações em todos os âmbitos, pessoal, familiar e comunitário. Está muito ligado com aquela cultura e aquela sensibilidade vocacional que falávamos nos primeiros objetivos desse ano. Então, rezar sempre pelas vocações, seja pessoalmente, incentivar a família a rezar pelas vocações e a nível de igreja também. Isso nós já fazemos na nossa paróquia. Em todas as missas, após a Sagrada Comunhão, rezamos sempre pelas vocações. E o último objetivo, fomentar nos âmbitos regional, diocesano, paroquial, o serviço de animação vocacional pelas equipes vocacionais paroquiais e diocesanas. Isso falta muito ainda na nossa diocese. Temos os encontros vocacionais, é verdade, mas pequenos encontros vocacionais paroquiais ou regionais ainda faltam, que possam acompanhar os jovens nas suas várias vocações e encaminhá-los, ajudar a se encaminhar depois para a vocação a qual eles são chamados. Então, coloquemos todo esse ano vocacional nas mãos da Virgem Maria, ela que é a estrela da evangelização, que nos ajude a responder sim com generosidade, assim como ela respondeu ao chamado de Deus.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Fiquem na paz de Deus.